Olha, e surgiu o primeiro nome para substituir Rafael Borré no Inter. E é um outro colombiano, John Córdoba, que joga na Rússia. O John Córdoba, que está na Copa com a Colômbia, ele pertence ao Krasnodar. E a informação é do Fabrício Falkovski, setorista do Inter, no jornal Correio do Povo. Muito bem informado, né? O Fabrício trazendo a informação do interesse do Inter no John Córdoba, Bruno Flores. Para muita gente, Jeremias, é o cara que roubou, entre aspas, a vaga de Borré na Copa do Mundo. Verdade. Eles estavam disputando essa vaga e o Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, escolheu o John Córdoba para ser um dos centroavantes, um dos atacantes na disputa da Copa do Mundo. Jogador de 33 anos, Jeremias mencionou, está no Krasnodar da Rússia, contrato até metade do ano que vem. Então, nesse momento, ele tem mais um ano e o contrato tem opção de renovação por mais um ano. Então, ele já está com 33 anos de contrato e tem um ano, com 33 anos de idade e tem um ano de contrato pela frente. Jogador de 1,86 m de altura. E aí tem um ponto que é importante, ô Jeremias. Valor da negociação. Isso ainda não veio à tona, mas o Inter já classifica ele como um jogador que é caro. Não seria uma operação fácil de ser realizada. Eu lembro vagamente do John Córdoba, e eu lembro dele já na Europa, tá? Ele começou no Envigado, e a gente consegue buscar registros dele já no Jaguares do México, em 2013, e depois do Jaguares ele vai para a Espanha atuar no Espanhol, do Espanhol ele vai para o Granada, e em 2015 e 2016 o Granada compra ele, tá? Por uma quantia um pouquinho abaixo de 2 milhões de euros. Em 2015 e 2016, na temporada seguinte, ele vai para o Mainz 05 da Alemanha e permanece um bom tempo na Alemanha, tá? Jogando pelo Mainz, pelo Colônia, pelo Hertha Berlim. E aí depois do Hertha Berlim, na temporada 2021, ele vai para a Rússia, onde está até hoje, tá? No Krasnodar. O Krasnodar pagou 20 milhões de euros para contratar o John Córdoba, que além do Jaguares, jogou pelo Envigado, ele deixou a Colômbia em 2012. E chama atenção que na atual temporada ele tem 41 jogos com a camisa do Krasnodar, 22 gols marcados e 10 assistências. Então a gente está falando aqui de um cara que tem uma contribuição grande na temporada do Krasnodar, né? Ele tem 41 jogos na temporada, ele não está no banco de reservas, ele não está escanteado, ele não está sem espaço. Ele fez 22 gols e participou de outros 10 com assistência. Então, a gente está falando de um jogador que é destaque do Krasnodar da Rússia, Bruno. E que hoje é titular da seleção colombiana, né? Ele começou, por exemplo, o jogo contra Portugal, que para muitos é um dos grandes jogos, né, dessa edição da Copa do Mundo. E o John Córdoba foi o centroavante titular da seleção colombiana nessa partida. Também participou do jogo contra o Congo e ficou no banco na estreia contra o Uzbequistão. O John Córdoba, ele é um jogador que não é de hoje que ele tá no radar, pelo menos, do Inter. Algumas temporadas o Inter acompanha o desempenho desse jogador e ele, aos 33 anos de idade, poderia ser o centroavante incontestável, de certa forma, ou aquele que pelo menos chega com o status de um titular absoluto do comando de ataque do Internacional. Lembrando, né, com a saída do Borré, restaram o Alejandro, que se reapresentou acima do peso, com um percentual de gordura alto, e vai lá, o João Bezerra, da base, que é um jogador que o Inter entende que não está 100% pronto ainda. E tem um detalhe que é o seguinte, né, Jeremias? O Inter abriu um espacinho na folha, pelo menos, e no dinheiro de transfer, né, para fazer operações em definitivo. Então o Inter tá guardando uma bala para contratar esse centroavante. Mas claro, vai ter que fazer parcelado, bem negociado com o clube onde o Inter foi buscar esse jogador. Bom, e naquele site que a gente já usou aqui em outros momentos, o WhoScored, aparece um perfil do John Córdoba. Além dos números recentes e de onde ele jogou, vocês podem acessar também aí onde vocês estiverem, tá? WhoScored.com, e aí coloca o nome do John Córdoba, que vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tem as características, os pontos fortes e os pontos fracos. Aparecem como pontos fracos, tá? A disciplina, tá bem? E um histórico constante de estar em impedimento. Mas os pontos fortes chamam a atenção. Ele tem como ponto muito forte chutes de média e longa distância, passes-chave, passes decisivos, finalização e tentativas de cabeça, ou seja, tentativas de cabeceio.
tá? Então é um jogador que ele é um típico jogador para jogar perto do gol, né? Com a finalização sendo destacada. A gente já continua falando mais sobre o John Córdoba e as notícias do Inter. Agora eu quero te lembrar do recado da Zapay, Z-A-P-A-Y. É o aplicativo para tu acompanhar a situação do teu veículo, seja ele carro, caminhão ou moto. Pode colocar lá os dados, placa e Renavan, tranquilamente, porque a Zapay é um aplicativo reconhecido pelo Detran. E lá tu vai saber como está a situação do teu licenciamento, do teu IPVA, pode até parcelar, tá? Pelo aplicativo da Zapay, tu ainda consegue parcelar para pagar aquilo que tem que pagar no teu veículo, tá? Fora do aplicativo da Zapay, tu não consegue pagar, mas ali paga. Vai ter uma taxa de juros? Vai, mas o cartão de crédito também tem. Então usa o aplicativo. E com o código que está na tela, tu ganha desconto para assinar o aplicativo da Zapay e ter acesso ao serviço de alerta de multas. Colocando ali o teu carro, se tu tomar uma multa, vai chegar o aviso no aplicativo da Zapay. O link para baixar o aplicativo está aqui na descrição, clica e confere. Bom, o John Córdoba tem 33 anos, né? Fez aniversário quase no mesmo dia que eu, no dia 11 de maio, né? E tem 33 anos. E o Inter considera que ele pode ser o cara para manter o alto nível do ataque, né? Mesmo que ele tenha 33 anos, porque nos últimos 12 meses o Inter perdeu o Valência e o Borré. Perdeu, tipo, saíram esses jogadores, né? Que eram jogadores de um alto quilate. E com o Alejandro, a informação que a gente já dividiu com a galera aqui, o Pesolano soltou a mão do Alejandro porque entendeu que ele quebrou a confiança por voltar acima do peso. Tem um ponto sobre o John Córdoba que é bom, mas é ruim, né? Que é a última temporada dele, antes de a gente entrar no período de Copa do Mundo, o John Córdoba, para muita gente, ele foi convocado pela temporada absurda que ele fez no Krasnodar. Mais do que, assim, ser um centroavante muito técnico. Existe uma avaliação geral, até de colegas da imprensa colombiana, que ele fez tanto gol que ele foi furando essa fila. O John Córdoba, na temporada 25-26, a temporada que terminou logo antes do início da Copa, ele tem 36 jogos pelo Krasnodar. E atenção para esses números. 19 gols marcados em 36 jogos e 9 assistências. É quase uma participação por jogo. É quase uma participação em gol por jogo. Ou com gol ou com assistência. Então, a temporada dele foi muito fora da curva, foi muito positiva no Krasnodar e ele furou essa fila para chegar na Colômbia. É bom porque ele vem de uma temporada muito boa. É ruim porque isso chamou a atenção de muita gente no mercado. O torcedor e a torcedora do Inter deve lembrar de outro nome que fez uma temporada muito boa quando o Inter procurou, né? E que tinha jogado uma Copa do Mundo? Ener Valencia. Bom, a gente tem uma outra notícia do Inter, mas antes eu quero te lembrar do recado da DBI Contabilidade. A DBI Contabilidade tem mais de 20 anos de experiência, atende a empresas em 15 estados brasileiros e está pronta para te ajudar a simplificar o teu presente e impulsionar o teu futuro. Com a jornada DBI, 2 meses olhando tudo da tua empresa e te entregando uma solução personalizada depois desses 60 dias. Então chama a DBI, tem o WhatsApp, tem o site, tem o Instagram, chama a DBI. Se tu quer criar uma empresa para começar a empreender, chama a DBI. Tu tem um contador, mas quer trocar de contador, não tem problema, às vezes não dá certo. Chama a DBI. Tá? Quer criar o teu site? Chama a DBI, tá bom? Bora para cima. A outra informação é que o Inter, de novo, teve um jogo treino cancelado, mas agora já tem uma definição de cara de quem é o substituto. O jogo treino cancelado foi com o São José. E aí o Inter vai fazer um jogo treino com um time de fora do Brasil? É um jogo treino internacional contra o Cerro Largo do Uruguai, primeira divisão do Campeonato Uruguaio, porque o São José, ele avançou na Série D do Campeonato Brasileiro, vai jogar inclusive nesse sábado, amanhã, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, e esse jogo, treino que seria contra o Inter no dia 8, ele ficaria entre os 2 jogos decisivos do São José na Série D. Então o São José precisou desmarcar essa atividade com o Inter em virtude da concentração para esses jogos decisivos. E é aí que entra o convite do Inter ao Cerro Largo, do Uruguai, que vem a Porto Alegre. O jogo treino ainda será no CT e ainda será com portões fechados para a imprensa, para a torcida, mas chama atenção, vai ser um jogo treino contra uma equipe de fora do Brasil. O Cerro Largo, que nesse momento é um dos melhores times do Campeonato Uruguaio, o segundo colocado do Grupo A. O Campeonato Uruguaio divide os clubes em 2 grupos, né? Estou olhando aqui rapidamente se a gente conhece algum jogador do Cerro Largo, mas aparentemente não.
tá? Mas essa é a notícia, então, um amistoso não, um jogo treino do Inter contra o Cerro Largo. Bruno Flores, sempre uma satisfação, um prazer, um grande abraço, viu? Um abraço. Tchau, gente.